chat para eu saber que vocês querem atenção. Eu tiro o microfone do conector e a gente consegue conversar. Hoje eu gostaria de dar início ao terceiro módulo da disciplina, que é correlato aos circuitos magnéticos e campos girantes em máquinas elétricas rotativas CA. Esse estudo se justifica porque a máquina produz torque a partir da interação de ímãs. Tá? Então aqui a gente tem um circuito, que é o circuito do estator da máquina. Tá? Digamos que a máquina seja montada pelos pés. E vai existir um ímã sintetizado nesse circuito. Existe uma condição especial de alimentação e de construção da máquina para conseguir fazer com que ela sintetize um ímã no espaço, né, com seu polo norte e sul, e que nós vamos chamar de ímã de fluxo de estator. Vai existir também, aqui no centro da máquina, a sua parte rotativa, que é o rotor. Né? E o eixo mecânico aqui, ó. A máquina é uma fonte de torque eletromagnético. A gente compra a máquina para conseguir ter torque eletromagnético disponível no eixo. E para que esse torque exista, né, nós precisaremos apreciar, né, uma interação entre o ímã do estator e o ímã do rotor. Tá? Então vai ter um segundo ímã sintetizado aqui no rotor. Eu vou desenhar ele em verde, né, com seu polo norte e seu polo sul, chamado ímã de rotor, ou fluxo de rotor. Tá? E aí o que vai acontecer, pessoal? Esse ímã do estator, ele não pode ficar parado no espaço com relação ao nosso referencial. Tá? Vamos colocar um referencial aqui na Terra para a gente poder observar o movimento. E com relação ao referencial aqui do planeta, tá? Esse ímã do estator, ele não pode ficar parado, porque se ele ficar parado, né, a máquina vai sintetizar torque, vai haver movimento, vai ter deslocamento angular do rotor, o ímã do rotor vai se deslocar e a gente vai chegar num ponto onde a gente vai atracar o polo norte do ímã verde com o polo sul do ímã vermelho. E aí a máquina para de sintetizar torque. Tá? Então, para não deixar essa situação acontecer, não deixar esses ímãs se atracarem, né, e a gente anular o torque, nós precisaremos promover movimento do ímã do estator. Tá? Para que o ímã do rotor sempre esteja correndo atrás dele, tá? Como se fosse um cachorro correndo atrás do próprio rabo, ok? E essa implementação, nessa funcionalidade física, dá o título desse módulo, ou parte do título, são os campos girantes. Ou seja, vai criar um campo magnético que gira aqui na periferia do circuito de estator. Ok? O entendimento desse fenômeno é fundamental para que a gente possa entender a própria máquina, né, a forma que ela sintetiza torque, e desse entendimento da máquina, analítico, né, como ela opera, a gente vai conseguir depois controlar o torque na máquina pela orientação dos ímãs do estator e do rotor. Então a gente vai, com esse módulo, abrir uma segunda porta, que é a porta correlata ao controle. Como controlar esse sistema para que ele implemente o torque que a gente quer. E para ter o torque que a gente quer, né, nós vamos ter que passar pelo controle do ímã, tanto na amplitude quanto na orientação dele no espaço. Quão rápido ele se desloca e em que ponto o polo norte dele vai passar
em cada instante de tempo. Tá? Então essa é a motivação do estudo. Bom, para que a gente chegue nesse objetivo, né, que a gente possa entender como se distribui e como gira um ímã no espaço a partir de bobinas, né, que vão ser construídas aqui no estator da máquina. Tem uma bobina aqui na fase A, que vai ser alimentada com uma tensão VAS e pela qual circula uma corrente IAS. Tá? Vai ter outra na fase B, montada aqui, que também vai ser alimentada com uma tensão VBS e pela qual vai circular uma corrente IBS. E uma outra que vai ser alimentada com uma tensão VCS e pela qual circula uma corrente ICS, né? Essa construção vai ser feita em um ambiente onde os condutores, as espiras aqui de cada bobina, vão ser distribuídas na máquina, tá? Segundo algum critério. A gente pode colocar mais espiras em uma região do espaço do que em outra, igual eu estou fazendo aqui, ó. Tá? A gente pode, seguramente a gente vai, né, observar um entreferro de ar. Então parte do caminho do campo magnético vai contemplar ferro fundido, né, da casca cilíndrica aqui do estator. Depois vai haver também ferro fundido aqui no rotor. E vai haver um entreferro de ar entre o rotor e o estator. Tá? Então a gente tem materiais diferentes sobre o qual nós observaremos a circulação das linhas de campo magnético. Tá? Então, a geometria é uma geometria complexa. Nós temos múltiplos materiais no caminho das linhas de campo. Nós temos fontes criadoras de ímãs que se distribuem no espaço, que são as nossas linhas de corrente, tal como preconizado na segunda lei de Maxwell. Ou seja, a gente vai conseguir saber a circulação do campo magnético em cada caminho fechado que a gente escolha, né, através da contagem do número de linhas de corrente no interior daquele caminho, né? E esse uso aqui da segunda lei de Maxwell, ele se faz necessário, tá? Ele vai ser o nosso ponto de partida, porém a gente está em face a um problema onde essa solução analítica aqui é muito complexa para ser feita. Tá? Então, a gente vai buscar uma ferramenta que se baseia na segunda lei de Maxwell, mas que nos permita analisar sistemas magnéticos mais complicados, com múltiplos meios materiais, com várias fontes de força magnetomotrizes presentes, né? Várias linhas de corrente elétrica, igual são essas linhas pretas aqui, né? Aqui, por exemplo, nessa região do espaço, ó, o campo magnético aqui, ele vai receber contribuição dessas duas linhas de corrente, dessa outra aqui, dessa, né? Como incorporar isso no cálculo desse campo magnético? Para a gente conhecer o ímã da máquina, tá? É fato, né? Se a gente quer conhecer um ímã a partir de corrente elétrica, o caminho é a segunda lei de Maxwell. Só que é importante que a gente consiga aplicá-la com a condição de finalizar o cálculo. Que se a geometria for muito complicada
a distribuição do campo também for muito complexa e você tiver múltiplas fontes de força magnetomotriz, múltiplas linhas de corrente criando ímãs, né, você não consegue uma solução analítica. Né? Solução analítica é o que a galera fala de resolver na mão, né? Ou seja, resolver o cálculo analiticamente é pegar muito cérebro, papel e caneta e resolver, né, a equação. Tá? Então a gente não conseguiria uma solução analítica para essa equação em cenários muito complicados, igual esse aqui da máquina elétrica. Então nós vamos procurar criar uma ferramenta a mais de abstração que nos permita analisar sistemas magnéticos que têm uma configuração mais complexa, tal como acontece com a máquina elétrica. Né? E aí essa ferramenta que vai nos abrir essa porta, né, de análise de sistemas magnéticos mais complicados, ela é chamada de circuito magnético, que é o nome um dos nomes desse módulo, os circuitos magnéticos. Ok? Bom, e para conhecer, né, os circuitos magnéticos e conseguir descrever um sistema complicado igual a máquina elétrica através de um circuito magnético simples, é a mesma linha do circuito elétrico, né? Por vezes você pega um sistema elétrico super complicado, múltiplos cabos, vários níveis de tensão e tal, e com a teoria de circuitos você consegue sintetizar isso em um único circuito elétrico. E aí a análise, o entendimento do sistema complicado fica muito mais fácil se ele é descrito como um circuito elétrico. Né? A mesma forma na mecânica, você pega um sistema dinâmico super complicado e consegue descrever como um circuito mecânico com massa mole amortecedor equivalente. Fica muito mais fácil resolver o sistema mecânico, analisar o sistema mecânico. A mesma coisa vale aqui com sistemas magnéticos. Né? Então, se você tiver uma representação de sistemas magnéticos complexos, né, através de um circuito, você consegue analisar o sistema magnético completo fazendo a análise do circuito, que é muito mais simples. Tá? Bom, então, entendendo, né, aonde que a gente está pisando, o primeiro ponto é esse. Vamos começar um módulo novo, a gente tem que se responder a essa pergunta. O que eu vou aprender serve para quê? Ajuda aonde? Né? E essa primeira conversa da aula foi para caracterizar essa ajuda. Aonde que essa teoria nos ajuda? Né? Foi o que a gente acabou de responder. Bom, agora a gente vai começar os exercícios de modelagem. Então, vamos fazer os modelos correlatos aos circuitos magnéticos para a gente aprender sobre a ferramenta intelectual proposta no módulo. Para isso, pessoal, a gente vai começar com um circuito magnético elementar que contenha todos os elementos que a gente vê aqui na máquina elétrica rotativa. Tá? Então, na máquina elétrica, né, igual eu falei, a gente vai ter aqui linhas de campo passando pelo ferro, aqui na casca cilíndrica do estator. Depois ela vai passar no ar, no entreferro entre o estator e o rotor. Depois as linhas de campo vão passar de novo no ferro fundido presente no rotor e voltar pelo ar à fonte que a criou. Esse comportamento, inclusive, é descrito na quarta lei de Maxwell. Né? Não existe fluxo magnético em superfícies fechadas. Tá? Esse fluxo é nulo, quer dizer o seguinte: as linhas de campo que saíram de um lugar, elas vão ter que voltar para o mesmo lugar. Tá? Não tem
como ter polo norte sem polo sul. Então, se de um lugar sai polo norte, vai ter que voltar para o mesmo lugar, polo sul, tá? Para a mesma região do espaço. Então, essas linhas vão se fechar em um circuito contendo, um sistema contendo ferro e ar. E no interior dele, nós teremos linhas de corrente elétricas que vão ser alocadas no interior da máquina para montar as espiras que compõem a bobina. E com isso a gente vai ter o nosso eletroímã. Bom, já que o nosso sistema tem esses elementos, a gente vai analisar um sistema com a mesma estrutura material, os mesmos elementos materiais e os mesmos sinais físicos, porém com uma geometria mais simples. E essa é uma estratégia muito abordada na metodologia científica mundial. Ou seja, você quer tratar de um sistema complicado, começa com um sistema correlato, porém mais simples. E aí, na hora que você aprender do sistema simples, você vai ganhando conhecimento até chegar no sistema mais complicado. Ok? E aí, para a gente ter um sistema mais simples do que o da máquina, porém com os mesmos elementos e também correlato a ele, nós vamos propor essa estrutura aqui. Ó. Eu vou pegar um núcleo de material ferromagnético, e vou criar um eletroímã nele, tá? Igual a gente faz com a máquina. Só que eu vou aqui, pessoal, abrir esse núcleo de material ferromagnético e deixar um espaço de ar aqui, tá? Na teoria de circuitos magnéticos é chamado de gap de ar, ok? Bom, então esse aqui vai ser o nosso sisteminha. Vou terminar aqui a caracterização tridimensional dele. Tá? Nós vamos então criar aqui uma fonte. Vamos montar uma fonte criadora de ímã. Tá? Essa fonte criadora de ímã é chamada de fonte de força magnetromotriz. Ok? Que, conforme nós vimos pela segunda lei de Maxwell, ela é implementada através de linhas de corrente elétrica. Né? Linhas de corrente elétrica vão criar campos magnéticos nos caminhos fechados que a circundam. Então, nós vamos lançar aqui linhas de corrente elétrica enlaçando a perna do material. Quanto mais linhas de corrente, maior é a circulação do campo. Tá? Então, para um mesmo caminho, se você cresce a integral de circulação, você vai ter que estar crescendo o próprio campo. Ou seja, vai estar criando um ímã de maior amplitude. Tá? Então, a gente vai dar algumas voltas aqui nele. E aí ele vai terminar aqui. Né? E aí um alimentador vai impor corrente elétrica. Essa corrente vai sair aqui do lado. Ok? Bom, essa fonte de força magnetomotriz vai criar um campo magnético
em um sistema, né, que tem a permeabilidade do ferro, né, aqui na peça, essa peça que parece um C, e aqui vai ter a permeabilidade do ar, né? A geometria do sistema vai contemplar aqui o comprimento médio do núcleo de ferro, nós temos um comprimento aqui L da peça de ferro e vai haver o comprimento aqui do trecho de ar na peça de ferro, tá? A gente vai chamar isso de gap, a literatura chama sempre de gap, é o gap de ar, tá? Aí só colocando aqui, ele tem a permeabilidade μ0, a permeabilidade do ar, tá? Vou colocar a área aqui para ficar com uma nomenclatura mais apropriada. Bom, se nós aplicarmos a regra da mão direita à corrente elétrica que está circulando aqui nos condutores, né, nós observaremos um campo magnético para cá. Ó. Então aqui você vai ter uma intensidade de campo no ferro com uma dada densidade de fluxo, né, de acordo com a resposta do material. E aqui no ar, né, a priori não há nenhuma obrigação de você ter a mesma intensidade de campo ou a mesma densidade de fluxo. Então a gente vai caracterizar aqui, né, a intensidade de campo do ar com a densidade de fluxo do ar. Ok? Bom, e o nosso objetivo então aliás, mais um elemento geométrico, por gentileza, que eu estou esquecendo, que é a área de seção transversal. Vamos desenhar aqui em outra cor. Você vai ter, isso é relevante, aqui, essa área de seção transversal, vou chamar de A, né, por onde flui o campo magnético. Então, o fluxo total de campo magnético vai ser avaliado aqui nessa área, né? O B e H são grandezas pontuais, né, por ponto do espaço. Agora, o fluxo já é uma grandeza macroscópica, ele caracteriza o fluxo que atravessa uma superfície, né? Então, a gente precisa caracterizar a área A, por onde esse fluxo passa, para a gente, então, ter a superfície de interesse para cálculo do fluxo. E nós vamos então, né, dentro desse sistema, modelar o fluxo magnético no interior do material, tá? Seja um fluxo no ferro, que seria esse aqui, até coloquei fluxo, mas eu não coloquei o subscrito ferro. Então a gente tem um fluxo no ferro e o fluxo magnético aqui no ar, passando aqui no entreferro de ar, tá? Então a gente gostaria de calcular quais seriam os ímãs criados nesse nosso sistema magnético, tá? Que é um embrião da máquina elétrica. É um embriãozinho, ele tem todos os elementos, ele já tem os mesmos materiais pelos quais circulam as linhas de campo, que o próprio motor tem. Ele tem N espiras, né? Ou seja, você tem uma fonte de força magnetomotriz aqui caracterizada, então você tem uma geometria caracterizada. Então a gente tem os mesmos elementos do motor, ainda não está na geometria do motor, a gente vai chegar nela, tá? E só caracterizando aqui, nós vamos ter N espiras no sistema, tá? Bom, então pessoal, para conseguir o nosso objetivo, né, para calcular o fluxo magnético no ferro no ar,
a gente sabe que o fluxo, por exemplo, o fluxo no ferro, né, ele seria calculado se somando naquela área A o fluxo em cada pedacinho da área, né? Então, se a gente separasse aqui vários quadradinhos, em cada pedacinho, né, você ia ter um pequeno ímã, né, que seria dado por um diferencial de fluxo. Se você soma esses pequenos ímãs por toda a superfície, você passa a ter o ímã total que você está buscando. Esse fluxo, esse pouquinho de fluxo em cada superfície, seria dado pela densidade de fluxo que o material apresenta ali naquele ponto, escalar com o vetor área naquele ponto, né? Então, lembrando, a densidade de fluxo, densidade, né, ela mede quantos Weber por metro quadrado nós temos de concentração de campo naquele ponto. Se a gente multiplica por ds metros quadrados, nós vamos cortar metro quadrado com metro quadrado, nós vamos ter aqui quantos Weber de fluxo magnético estão fluindo em torno daquele ponto. Se a gente soma então por todos os pontos da área, a gente vai ter o fluxo total em Weber presente ali, ok? Bom, então a gente precisaria, para esse cálculo, né, já que a geometria está toda definida, o vetor área seria conhecido, só que a gente não conhece a densidade de fluxo magnético, a gente precisaria conhecê-la. E a gente aprendeu no módulo de leis de Maxwell que a densidade de fluxo em um ponto vai ser dada pela permeabilidade do material daquele ponto vezes a intensidade de campo magnético no ponto, é um μH, né? E a gente vai fazer μH escalar com o vetor área daquele ponto, né? Bom, a permeabilidade do ferro é conhecida, só que a intensidade de campo magnético em cada ponto não é conhecida, tá? Então a gente precisaria fazer o cálculo dessa intensidade de campo. Bom, esse cálculo ele é viabilizado pela segunda lei de Maxwell, né? Na segunda lei de Maxwell, nós temos ferramenta intelectual para relacionar um campo magnético com uma corrente elétrica que o cria e com a geometria do espaço onde esses elementos se conectam, tá? Então vamos usar da segunda lei. E para usar da segunda lei, pessoal, igual a gente aprendeu no módulo passado, a gente tem que primeiro caracterizar as linhas de corrente e depois caracterizar o caminho fechado por onde o fluxo magnético, por onde o campo magnético flui e que seja furado no seu interior pelas linhas de corrente. Então, se a gente, igual a gente fez há pouco, né, aplicando a regra da mão direita aqui, né, considerando que a corrente está com esse sentido, tá, enlaçando a perna de material ferromagnético, a gente ia ter o campo magnético alocado no espaço conforme esses vetores aqui, ó. Né? Então, a gente poderia escolher como caminho fechado para a nossa implementação, para a nossa análise, esse caminho que está mostrado aqui em verde, pontilhado em verde, ó, porque é o caminho que naturalmente contém as linhas de campo, tá? A rigor, você pode escolher qualquer caminho fechado que você quiser para fazer a análise, tá? Só que se você escolhe um caminho fechado todo esquisito, né, a geometria toda esquisita, você dificulta o seu cálculo, né? E nós já temos problemas demais aqui para abrir mão de alguma facilidade, de alguma conveniência que porventura não seja oferecida, né? Então, já que o caminho fechado eu escolho, é a minha opção como analista do problema, eu vou escolher o caminho fechado
mais fácil possível, né? Então, já que eu tenho que processar um produto escalar de vetores, se eu escolher um caminho fechado onde eu tenha paralelismo dos dois vetores envolvidos no produto escalar, eu vou conseguir reduzir o produto escalar a um produto algébrico, né? Porque o produto escalar vai ser dado, né, pelo produto do módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles. Se eles são paralelos, né, o cosseno vai contemplar um ângulo zero e o cosseno de zero vale 1. Né? Então, a sua integral de caminho fechado, que era de um produto escalar, ela passa a ser de um produto algébrico, que é muito mais fácil de resolver. Tá? Então, como parte da estratégia, né, de uso da segunda lei de Maxwell, esse aqui vai ser o nosso caminho fechado, esse que está em verde. Tá? E aí, pessoal, a gente, com o caminho fechado escolhido, né, a gente vai caracterizar as linhas de corrente que furam o interior desse caminho. Então, o caminho fechado é o caminho verde, né? Todo caminho fechado encerra uma superfície. Então, existe uma superfície aqui que é encerrada pelo caminho verde. E essa superfície, ela é furada por essa linha de corrente da primeira espira aqui. Aí depois o fio dá uma volta, cria essa segunda espira, e tem essa outra linha de corrente da segunda espira, dá uma volta, vem a outra linha de corrente da terceira espira, dá uma outra volta, vem a quarta linha de corrente da quarta espira. Tá? Então, o número de linhas de corrente que furam o interior do caminho fechado é igualzinho ao número de espiras da bobina. Ok? Então, a gente caracterizou a geometria, né, o caminho fechado que nos interessa, a disposição do campo magnético nesse caminho fechado e as linhas de corrente no interior do caminho. Agora, então, a gente pode proceder com o uso da segunda lei de Maxwell. E aí nós vamos observar o seguinte: nesse caminho fechado que a gente escolheu, né, parte desse caminho fechado está no ferro, né, daqui até aqui, ó, rodando em sentido anti-horário, a gente está no ferro, e daqui até lá em cima a gente está no ar. Então a gente vai representar essa integral de caminho fechado, no caminho C, como sendo duas integrais de caminho aberto. Uma integral de caminho aberto no ferro, que a gente vai ter um H do ferro escalar dl, somada a uma integral de caminho aberto no ar. Tá? Então, a integral de caminho fechado vai ser processada pela soma de duas integrais de caminho aberto. Bom, conforme nós mencionamos na escolha do caminho fechado, nós optamos, né, por um caminho que seja paralelo aqui ao próprio campo magnético que está sendo criado, né? Então, nós temos aqui o dl que aparece aqui, ó, nessa integral, ele vai estar
aqui, acompanhando um pedacinho do caminho em cada ponto, tá? Então o DL ele acompanha o caminho em cada ponto. Ok? E como a gente escolheu, né, um caminho fechado bem no centro da peça com um H paralelo ao DL, nós teremos então, conforme explicado aqui, né, a caracterização de um produto algébrico. Então vai ser uma integral no ferro. E eu vou fazer o seguinte, para me referir ao módulo do vetor, só para reduzir aqui a quantidade de elementos de descrição, eu vou colocar H do ferro sem essa setinha do vetor aqui em cima, tá? E a mesma coisa vai valer para o DL. Então, isso aqui vai representar o módulo dos vetores envolvidos. Mesma coisa vai valer para o campo magnético no ar. Ok? Bom, então agora a gente tem um produto algébrico, né, da intensidade de campo vezes o elemento de caminho em cada ponto. Para simplificar essa expressão, pessoal, a resolução dela, a gente vai adotar uma estratégia que vai ser a seguinte, né? Nós não temos nenhuma garantia dentro aqui do nosso caminho de integração que a intensidade de campo nesse ponto seja igual a desse outro ponto aqui, tá? Muito provavelmente os pontos mais próximos da nossa fonte de força magnetomotriz, da fonte que cria o ímã, né? Então os pontos mais próximos da fonte criadora de ímã têm intensidade de campo maior do que os pontos mais distantes, tá? Potencialmente tenha mesmo. Só que as distâncias envolvidas aqui não são muito longas, né? Geralmente nesses materiais ferromagnéticos, né? Mesmo motores muito grandes, você está falando aí às vezes de dezenas de centímetros, tá? Não são distâncias longas, e nós não temos a priori como caracterizar o valor dessa intensidade de campo em cada ponto, por meio analítico. Então a gente vai fazer o melhor possível. Isso é uma arte da modelagem também, tá? A gente não faz modelos com simplificações excessivamente distantes da realidade, mas a gente precisa fazer algumas simplificações que viabilizem a modelagem analítica, né? E depois a gente testa o modelo, se ficar ruim a gente volta na modelagem e remove essas simplificações. Se ficar bom, a gente mantém e progride com os estudos. E por que eu estou falando isso? Porque a gente vai assumir nesse cálculo aqui, da intensidade da circulação do campo no ferro e no ar, tá? A gente vai processar esse cálculo com a intensidade de campo média no caminho, ou seja, a gente vai encontrar, né, um valor de intensidade de campo do ferro médio que, se estivesse presente com o mesmo valor em todos os pontos do caminho, ele levaria à mesma circulação de campo que a intensidade de campo real de cada ponto produz. Ok? Então seria uma intensidade de campo média no caminho que não altera o valor da integral de circulação aqui. Então, tomando essa simplificação, considerando aqui uma intensidade de campo média no ferro, né? De tal forma que a circulação dessa intensidade de campo média no ferro
tem o mesmo valor da circulação da intensidade de campo de cada pontinho ali no ferro. Tá? Da mesma forma, né, a gente vai considerar aqui uma intensidade de campo média no ar, né, que leve ao mesmo valor de circulação que a intensidade de campo levaria com os seus diferentes valores em cada pontinho do nosso intraferro de ar. Ok? Então, com essa suposição, né, com esses valores médios de campo e constantes em todos os pontos, nós podemos dizer o seguinte, ó, que a circulação total do campo magnético, que nós estávamos processando aqui na última linha, que era dada por esse resultado aqui, ó, ela vai ser igual à circulação na peça de ferro do campo médio, um valor médio do campo constante em todos os pontos, vezes o dl, mais a circulação de um valor médio da intensidade de campo em cada ponto do ar, vezes dl. Né? Como nós, nesse momento aqui da análise, tomamos por premissa uma intensidade de campo média constante em todos os pontos, nós podemos tirar esses valores da integral. Né? Aqui, inclusive, se justifica essa proposta de considerar um campo médio. Né? Poder tirar isso aqui da integral e facilitar muito a vida. Tá? Aí viraria uma integral na peça de ferro de dl mais, né, também como a gente está assumindo aqui um valor médio de intensidade de campo no ar constante, né, ela pode sair da integral, ela não muda em todos os pontos do ar que a gente está processando a integração, né, e aí a nossa integral teria essa estrutura aqui, né. E aí, pessoal, se nós então somarmos os pedacinhos de caminho em cada ponto do ferro, o que nós vamos ter? O próprio comprimento do ferro. Da mesma forma, se a gente somar os pequenos pedacinhos de caminho dentro da peça de ar, né, dentro do pedacinho de ar, o que nós vamos ter? O comprimento do ar, que nós chamamos de gap. Tá? Então, a conclusão é que essa circulação do campo magnético vai ser igual à intensidade média do campo no ferro vezes o comprimento da peça de ferro mais a intensidade de campo média no ar vezes o comprimento da peça de ar. E isso vai ter que ser igual ao número de linhas de corrente que furam o interior do caminho fechado que tem o campo, que é o número de espiras vezes a corrente que circula nessas espiras. Elas estão em série, então é a mesma corrente em todas elas. Ok? Bom, então continuando aqui com a nossa busca, né, pelo cálculo do fluxo do ímã que esse sistema cria no espaço, a gente pode começar, né, a estabelecer as relações aqui entre intensidade de campo, densidade de fluxo e depois fluxo magnético. Foi até a estratégia que a gente montou no início do problema, né? Então, a intensidade de campo ela é dada pela relação entre a densidade de fluxo sobre a permeabilidade do meio, no caso o ferro, né? Isso aqui nós vamos multiplicar pelo comprimento do ferro. E nós vamos somar aqui, né, a intensidade de campo no ar vai ser dada pela densidade de fluxo magnético no ar dividido pela permeabilidade do ar. Isso multiplicado pelo comprimento aqui do caminho de ar, que nós chamamos de G, gap de ar. Né? Isso aqui vai ser igual
ao número de espiras vezes a corrente. Bom, a densidade de fluxo, pessoal, na peça de ferro, né, ela vai medir quantos Weber nós temos por metro quadrado, tá? Então, em um corte de seção transversal, aqui na nossa peça, tá? Não há um motivo aparente, né, para que esse ponto aqui, ó, tenha uma densidade de fluxo diferente desse ou desse aqui, ó, tá? Então a gente vai também assumir como uma simplificação ao momento, né, na ausência de um argumento mais forte, tá? A gente vai assumir que essa densidade de fluxo é a mesma aqui em todos os pontos daquele corte de seção transversal. Então a densidade de fluxo seria dada pelo fluxo que está no ferro sobre a área. Aqui nós vamos copiar os demais termos. E a mesma coisa vale aqui para o ar, né? Então a densidade de fluxo no ar vai ser o fluxo magnético que a gente tem no ar sobre a área, né? Aqui a gente vai considerar a mesma área de seção transversal, não vamos considerar um grande espalhamento das linhas de campo, tá? Tal como acontece no motor, tá? Um interferro de área pequeno, dividido pela permeabilidade do ar. Ok? Bom, e aí, pessoal, para fechar, né, essa modelagem, a gente precisa estabelecer uma relação entre o fluxo do ferro e o fluxo do ar. Qual que seria a relação entre eles? Tá? Bom, nós vamos concluir essa relação na aula de amanhã, num tópico chamado de condições de fronteira do eletromagnetismo, ou seja, quando você está na fronteira entre dois meios, o ferro e o ar, qual seria a relação entre os sinais magnéticos ali presentes, tá? Então isso nós vamos ver na aula de amanhã e vamos concluir esse modelo também na aula de amanhã. Bom, eu queria parar por aqui, vou então abrir a palavra a vocês, para qualquer dúvida que vocês queiram, qualquer intervenção, saber se vocês entenderam, eu estou disponível. Sem perguntas aqui, ó, Leon. Entendeu, Igor? Bacana? Entendeu, Vitor? Sim. Também. Também, né, Lucas? Então tá de boa também. Sim, sim. Então tá. Moçada, então, na ausência de perguntas, eu vou me despedindo de vocês. Queria agradecer a presença, desejar uma boa noite e amanhã a gente se vê de novo às 15 horas. Amanhã a aula vai de 15 até as 17. Quem não conseguir assistir, vai depois no YouTube. Beleza? Até mais então. Boa noite aí. Beleza. Até mais. Boa noite. Boa noite. Valeu, obrigado, pessoal. Valeu, boa noite. Valeu.